Olá, tudo bem? Está no ar o jornal Os Incríveis. Boa noite. O jornal Os Incríveis traz hoje uma matéria especial sobre política cambial. E veja também a nossa dica de lazer e cultura na cidade de São Paulo. Reciclagem. O que fazer com pilhas e baterias? O que fazer com pilhas e baterias que pretendemos descartar? A nossa repórter Violeta, a mulher invisível, foi às ruas de São Paulo descobrir o que as pessoas fazem. Estamos aqui na estação ciência na cidade de São Paulo. Existem cerca de 65 milhões de celulares no Brasil. Dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica demonstram que 800 milhões de pilhas e 17 milhões de baterias são produzidas por ano no país, sem contar as comercializadas clandestinamente. 96% dos resíduos produzidos vão para o meio ambiente sem nenhum cuidado. Materiais como lâmpadas fluorescentes e quadros de vidro são ricas em mercúrio. Essas, quando jogadas em lixões ou aterros sanitários, liberam componentes tóxicos, cádmio, chumbo e mercúrio, contaminando o solo, os cursos d'água e os lençóis freáticos, afetando a flora e a fauna das regiões próximas, e o homem pela cadeia alimentar. Vamos saber o que as pessoas têm feito com suas pilhas e baterias que não têm mais utilidade? Olá! Qual é o seu nome? Renato, o que eu vou fazer com as pilhas e baterias que já não têm mais utilidade? E que tipo de lixo, Renato, que você joga fora? Lixo comum mesmo. Renato, você sabia que existem postos de coleta específicos para o descarte desse tipo de material? Não sabia. Pois é, Renato, aqui mesmo na Estação Ciência existem postos de coleta para esse tipo de material. Bom, legal, não sabia mesmo. E você? Qual é o seu nome? Thalita. Olá, Thalita. Olá. O que você costuma fazer com as suas pilhas e baterias que não têm mais utilidade? Jogo em lixo também. Que tipo de lixo, Thalita? Lixo comum. Thalita, você sabia da existência de postos de coleta específicos para o descarte desse tipo de material? Não sabia. Pois é, pessoal, existem sim muitos postos de coleta espalhados pela cidade de São Paulo, específicos para o descarte deste material. Eu vou apresentar para vocês aqui na Estação Ciência um dos postos de coleta. Eles são conhecidos como papa-pilhas. Vejam, existem os compartimentos próprios para pilhas e baterias de celulares. Espero que a partir de agora vocês se conscientizem e descartem os seus materiais nos locais específicos. Repórter Violeta para o jornal Os Incríveis. Hoje em nossos estúdios contamos com a presença da nossa repórter Eva. Boa noite, Eva. E você, o que tem feito com suas pilhas e baterias? Boa noite, mulher elástica. Boa noite, senhor incrível. Pois é, eu já me conscientizei e é certo que descarto as minhas pilhas e baterias que não têm mais utilidade de maneira adequada. Procuro dar a minha contribuição na preservação do nosso planeta. E todos podemos contribuir, não é mesmo, mulher elástica? Isso mesmo, Eva. Todos podemos contribuir. São vários postos de coleta espalhados pela cidade de São Paulo. E a relação completa vocês encontram na nossa página da internet www.jornalosincríveis.com.br. E após os comerciais, acompanhe a nossa reportagem no quadro Dica, Lazer e Cultura. Atenção, pelotão! Estão aumentando as chuvas e com elas vem o inimigo número 1 da nossa saúde, o mosquito da dengue. Então, atacar! Não deixe acumular água na sua casa. É na água parada que o mosquito se reproduz. Guarde garrafas vazias de boca para baixo, pneus de local seco e coberto. Coloque areia ou elimine os pratos de vaso. Ah, embale os materiais recicláveis. E receba bem o agente de saúde. Ele é seu aliado. E se você tiver febre com dores no corpo e na cabeça, procure logo um serviço de saúde. Ainda bem que as pessoas mudam. Antes, comer bem era comer muito.
Hoje o que pesa é comer com qualidade. Antes lixo era apenas lixo. Hoje não é de se jogar fora. Viram muitas outras coisas. Antes ninguém usava cinto de segurança. Hoje é só olhar na rua. Todo mundo usa. E tem que usar mesmo. E é na rua que vemos gente que ainda bebe e dirige. Bom, aí é só voltar pro começo do filme. Ainda bem que as pessoas mudam. Mude você também. Se for dirigir, não beba. Viver, essa é a lei. A cada chute, a cada arremesso, quando você corre, quando marca um gol, a cada ponto, ou quando você caminha, seu coração vibra com a alegria, com a liberdade, com o prazer e principalmente com a saúde que o esporte traz. Pratique saúde, pratique esporte. Quais as opções de lazer na cidade de São Paulo? São várias, não é mesmo, senhor Incrível? É verdade, Maria Elástica. São muitos os lugares interessantes onde podemos visitar na cidade de São Paulo. Nossa repórter, a Mulher Congelada, visitou uma feirinha super simpática. Acompanhe. Estamos aqui na praça Benedito Calixto, que fica entre as ruas Teodoro Sampaio, Cardeal Arco Verde, Zona Oeste de São Paulo. Aqui, todos os sábados, acontece uma feirinha de artesanato e antiguidades, uma ótima opção de cultura, lazer e com muitas curiosidades. Aqui na barraquinha da Jane. Há quanto tempo a senhora está aqui na feira? 25 anos. 25 anos? A senhora pode contar um pouco pra gente sobre o seu material, qual o público-alvo? Eu normalmente atendo muito arquitetos, às vezes casais mesmo, que estão reformando a casa, né? A senhora poderia mostrar pra gente o seu puxador mais curioso, mais antigo? Olha, de antigo, eu tenho velhos, né? No caso, eu já tenho 50 anos, são puxadores de acrílico, muito procurado, usam para pôr imóveis e usam para pôr na parede. E como que é o faturamento aqui? Não, o faturamento, graças a Deus, não posso reclamar não, altos e baixos, né? Vocês já ouviram falar em numismática? Pois é, estamos aqui na barraquinha do senhor Heleno e ele é um numismata. O que será que ele vende? É isso mesmo, senhor Heleno, o senhor vende dinheiro? Realmente, eu trabalho com cédulas e moedas antigas, cédulas brasileiras, estrangeiras, de diversos países. E quem é o seu público-alvo? Para quem o senhor vende essas moedas? São mais para colecionadores do ramo, pessoas de idade, principalmente, que têm interesse. E quem são os seus fornecedores? De onde o senhor compra? Material por de pessoas que me trazem aqui, anúncios que eu faço, e acabo comprando material. O senhor vende também para pessoas estrangeiras? O senhor vende com moeda estrangeira também? Sim, aparecem pessoas aqui de fora, de outros países, diversos, me compram cédulas de moedas. E o que o senhor faz com essa moeda estrangeira? Essa moeda estrangeira que eles me pagam, eu levo em casa no campo, faço câmbios da casa. O senhor tem uma tabela desses valores de moedas estrangeiras? Como é que o senhor faz a venda? Eu faço a cambiação na hora. Faz na hora. Da cotação do dia. O senhor poderia nos mostrar a sua nota mais antiga? Olha, hoje eu não vou mostrar alguns antigos aqui, mas tem outras cidades aqui, uma cédula de réis, de 1942. Uma cédula que eu tenho ela para o valor hoje de R$120, mas ela chega a valer até R$700, de acordo com o estado de conservação dela. Muito interessante, senhora. Senhora, muito obrigada pela entrevista. O que você achou da feirinha, Eva? Uma opção muito agradável e que já faz parte do calendário turístico e de lazer da cidade de São Paulo. Essa feirinha ela existe desde 1987, conta hoje com a presença de aproximadamente 320 expositores e acontece todos os sábados, das 9 às 19 horas, no bairro de Pinheiros. Vale a pena visitar, viu, senhor Incrível? Certamente, realmente muito interessante.
Senhor Incrível, vamos agora à nossa matéria principal. Como vimos na nossa reportagem, o comércio é um dos meios pelo qual a moeda estrangeira entra e circula em nosso país. Falaremos agora sobre a política que trata dessa movimentação, a política cambial. A política cambial é constituída pela administração das taxas de câmbio de um determinado país, tendo como objetivo principal o mercado externo, no sentido de manter igualado o poder de compra em relação aos outros países com os quais este mantém relações de troca. A taxa de câmbio é basicamente determinada pela lei da oferta e da procura. Por esse motivo, a dificuldade que os economistas têm em prever o comportamento dessa taxa de câmbio. O Banco Central é quem define a política ou regime cambial. Eva, hoje o Brasil pratica um regime de câmbio denominado regime flutuante. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse regime e também sobre os demais regimes cambiais? Pois não. Existem duas políticas cambiais extremas. A política de câmbio fixo, onde a taxa é fixa, os países se comprometem a manter o mesmo poder de paridade, e onde o Banco Central também se compromete a satisfazer qualquer oferta ou demanda por dólares que o mercado possa necessitar. A principal vantagem dessa taxa de câmbio é a integração dos mercados internacionais. Eles se integram em uma rede de mercados conexos que não têm certezas e não são especulativos. Um outro tipo de política cambial é definido pela ausência do Banco Central. As taxas flutuam livremente, respondendo aos efeitos da oferta e da procura. Temos, neste caso, o regime de câmbio flutuante, que é o caso do Brasil, como foi citado pela Mulher Elástica. Esse regime possibilita o equilíbrio contínuo do balanço de pagamento. O regime de câmbio que seria intermediário a esses dois regimes, o fixo e flutuante, é o chamado regime de câmbio com bandas. No regime de câmbio com bandas, o Banco Central não define um valor específico, um valor único para o dólar. Ele define sim um intervalo, né, que são as chamadas bandas, onde dentro desse intervalo as taxas flutuam livremente e o Banco Central só intervém quando esses intervalos são extrapolados. Uma curiosidade é que o único país que já adotou este regime de câmbio, o regime de bandas, foi o nosso, o Brasil. Obrigada. Vamos ouvir agora um especialista no assunto. A nossa repórter Eva esteve com o economista Sérgio Vale. Acompanhe. Olá, estamos aqui com o Sérgio Vale. O Sérgio é economista formado pela Universidade de São Paulo, é economista-chefe da MB Associados Consultoria e é colunista do jornal Brasil Econômico. Olá, Sérgio. Olá, tudo bom? Tudo bom. Sérgio, queria que você ajudasse a gente a entender um pouquinho sobre política cambial. Eu queria a sua opinião em quais as medidas deveriam ser tomadas pelo governo para que o dólar não seja desvalorizado. Essa é a grande questão que a gente tem hoje na economia brasileira, né? A gente tem uma taxa de câmbio que está muito apreciada de fato, está em ao redor de uns 60 real por dólar nesse momento. E a questão que se coloca é como fazer para essa taxa de câmbio começar a se depreciar mais menor. Não é uma tarefa muito fácil, é um sistema de câmbio flexível, flutuante. Então você não tem muitos mecanismos por parte do governo para conseguir que você mude uma trajetória de taxa de câmbio. Então você deveria ter algum impacto na economia para fazer com que isso acontecesse. Em geral, para a taxa de câmbio que é flutuante começar a ter uma tendência de depreciação, as causas não são muito positivas. Em geral, vem por conta de alguma crise doméstica ou alguma crise internacional. A gente tem exemplos disso muito concretos na economia brasileira no passado recente. Em 98, você teve a desvalorização da taxa de câmbio, a gente saiu do sistema de câmbio fixo com câmbio flutuante, a taxa de câmbio explodiu naquele momento. Em 2002, por conta do efeito da eleição do Lula, também aconteceu a mesma coisa. Em 2008, por conta da crise internacional, também a gente teve uma depreciação da taxa de câmbio. Mas o fundamento que explica a tendência da taxa de câmbio é se o país está sólido ou não. Hoje você tem um país, no nosso caso, que está com políticas macroeconômicas bastante sólidas. Então, por isso, o investidor internacional se atrai para trazer dinheiro para o Brasil.
Outra coisa que eventualmente pode fazer com que essa taxa de câmbio com o tempo pare de apreciar tanto é você ter uma taxa de juros menor. A taxa de juros no Brasil hoje é maior do mundo, né, em termos nominais. Se você conseguisse ter uma taxa de juros um pouco maior, isso certamente ajudaria também no longo prazo a fazer com que essa taxa de câmbio depreciasse. Ok. A sua opinião é como a da maioria dos economistas, Sérgio, em relação a... Porque o que nós entendemos é que o regime flutuante é o ideal. Mas e a taxa de câmbio hoje? É a ideal? A ideal depende de quem é que está se beneficiando dessa taxa de câmbio. Porque, como ela é reflexo de uma situação da economia, ela não tem muito o que fazer em relação à taxa em si. Se você dizer que a taxa de 1,60 está errada e querer que ela seja 2,30, seria uma taxa correta, digamos, não tem muito o que fazer nesse sentido. Mas digamos que todos os estudos que eu conheço que tratam de taxa de câmbio de equilíbrio, que, por exemplo, seria a taxa de câmbio que estaria um teste em conta corrente próximo de zero, seria uma taxa de câmbio em torno de 2,30 a 2,40. A questão para levar essa taxa que é a grande questão central hoje na economia brasileira. Okay. E falando um pouco sobre outros países, a questão da Argentina, qual é o atual regime cambial da Argentina? Porque a gente sabe que ela foi o único país que adotou o Currency Board, mas que hoje não é mais. Qual é o atual? E tem a questão do Panamá também, que eu gostaria de saber se é o mesmo da Argentina, só muda a nomenclatura, quais as diferenças entre um regime e o outro? Não, esses sistemas são parecidos. A gente tem também o exemplo aqui do Equador, na América Latina, que é parecido com o sistema. Na verdade, a dolarização. Você tem uma moeda doméstica que é muito fraca, que está com problema de enfraquecimento por conta de inflação. Aí você faz, para trazer credibilidade para essa moeda, você troca ela por uma outra de maior valor, no caso o dólar. O problema de você fazer isso é que o dólar não é emitido pelo país em questão, nem Argentina, nem Panamá, nem Equador, ele é emitido por fora. Então você já tem uma restrição daí. Você só consegue aumentar a base monetária na economia se entrar dólar na economia. Como é que vai entrar dólar na economia se você tiver com credibilidade para isso acontecer? No caso da Argentina, na década de 90, ao longo da década a Argentina foi perdendo credibilidade, porque ela foi se endividando enormemente, a taxa de câmbio foi apreciando, a taxa de câmbio real foi apreciando, a taxa de câmbio estava fixa, porque era dólar e compra. Mas a taxa de câmbio real estava depreciando por conta do diferencial de inflação entre a Argentina e os países lá fora. Então o país estava perdendo competitividade. Essa perda de credibilidade fez com que o sistema ruísse. Então, câmbio fixo em geral, currency board, dolarização, todos os sistemas que fixam de alguma forma a taxa de câmbio, eles têm um risco muito grande, que é trazer uma perda de credibilidade ao longo do tempo se o país se endivida, se tem alguma crise internacional. Então, para países que têm estabilidade, como os nossos aqui na América Latina, de longe é o pior sistema que você pode ter. O Brasil nunca adotou esse sistema. Currency board não, graças a Deus, porque seria mortal para o nosso crescimento. A gente teve mais próximo disso um período na década de 90 de metas cambiais. Né? A gente tinha um intervalo que a taxa de câmbio variável, é quase um sistema de câmbio fixo. Por ser um sistema de câmbio fixo, onde tem uma inflação maior aqui do que lá fora, a taxa de câmbio real apreciou, e aí você teve uma balança comercial que ficou muito negativa. Então, você gerou crises por conta disso. E aí a gente teve que fazer dolarização em 99. Seria uma então, banda? O sistema de bandas cambiais que a gente teve no Brasil de 95 a começo de 99. Ok. E a questão da Europa, Sérgio? O que você pode explicar para a gente essa questão de vários países adotarem a mesma moeda? Qual o impacto disso na economia? Olha, a ideia do euro em si é muito positiva. Você tem uma moeda só para vários países que tem alguma certa identidade é relevante. Por quê? Você melhora o comércio internacional entre eles, isso foi comprovado, melhorou de fato. Você melhora o fluxo de pessoas dentro desses países, que também é muito positivo, mas não deixa de ser uma perna manca, digamos. Porque você faz a unificação monetária, mas você não tem a unificação fiscal. E o que está acontecendo hoje na crise europeia é justamente isso. Você fez a unificação monetária, mas cada país tem uma política fiscal. Então a Grécia se endividou demais, enquanto a Alemanha não se endividou. Por se endividar demais, uma solução que poderia ter para a Grécia para fazer um ajuste seria ter uma desvalorização cambial. Mas como é que ela vai fazer desvalorização cambial se ela está dentro do euro? Não tem o que fazer. Então isso é muito complicado de solucionar para o euro hoje, não se sabe o que vai acontecer no caso europeu nesse momento. Então, apesar da ideia ser muito boa, ela ainda é muito nova, traz muitos riscos por conta desse diferencial que você tem entre os países na Europa. Ok, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado a você.
nossos agradecimentos ao economista Sérgio Vale e a todos os entrevistados desta edição. Agradeço a presença da Eva pela oportunidade. O Jornal Os Incríveis dessa terça-feira termina aqui. Fiquem agora à vontade para mudar de canal, ou melhor, assistam a apresentação do próximo grupo. Desejamos a todos uma boa noite e até amanhã.